O Roundup Ready foi especialmente formulado para trabalhos de grande porte. Essa é a nova versão do produto. Aqui diz que é biodegradável. É a versão anterior. Aqui não diz mais biodegradável, portanto não deve ser. É o mesmo produto. Acho que não podem mais usar esse termo. Não deve ser realmente biodegradável. Monsanto. Durante mais de 20 anos, andei pelo mundo e em toda parte ouvia falar dessa multinacional americana. Mas o que ouvi nem sempre foi positivo. Para saber mais, naveguei pela internet durante meses e comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. No website, a Monsanto se posiciona como uma empresa de agricultura cujo objetivo é ajudar agricultores a produzir alimentos mais saudáveis e reduzir o impacto da agricultura sobre nosso meio ambiente. Seu carro-chefe é o Roundup, o herbicida mais vendido no mundo nos últimos 30 anos. 90% dos organismos transgênicos do planeta pertencem a ela. A maioria foi modificada geneticamente para resistir à aplicação do Roundup. É o caso da soja Roundup Ready. Roundup é o nome comercial que a Monsanto deu ao glifosato, assim chamado herbicida não seletivo ou mata-mato, porque ele destrói todas as plantas. A empresa foi considerada culpada por propaganda enganosa 2 vezes. A primeira vez foi em Nova York, em 1996, e a segunda, na França, em 2007. O professor Bellet trabalha no Centro Nacional de Pesquisa Científica e no Instituto Pierre e Marie Curie, na França. Ele estuda os efeitos do Roundup em ovos fertilizados de ouriços do mar. A grande surpresa é que o Roundup afeta a divisão celular. Vimos que o Roundup afeta um processo essencial da divisão celular. Não a divisão celular propriamente dita, mas os mecanismos que comandam a divisão celular. É preciso entender como as células se tornam cancerígenas. No início, todas as células são benignas e então, em certo momento, começam a ocorrer modificações nas células que as tornam instáveis sob o ponto de vista genético. Essa foi a primeira disfunção que observamos no Roundup. É por isso que consideramos que o Roundup provoca os primeiros estágios que levam ao câncer. Especialmente porque a dosagem que testamos foi muito inferior à que as pessoas usam normalmente. Sabíamos que precisávamos alertar a população imediatamente e pensei que o melhor caminho seria comunicar à administração. Então fiquei chocado, muito chocado, porque me mandaram ficar calado sobre o que está por trás dos alimentos transgênicos. Que testemunho inacreditável! A toxina do Roundup foi ocultada para não prejudicar o desenvolvimento dos transgênicos. Sem dúvida, esta nova maravilha da Monsanto tem de tudo para seduzir os agricultores. Mas como ela funciona? Como pode uma planta de soja sobreviver às aplicações do Roundup? Essa é uma célula de soja. Em seu núcleo está o DNA que contém o código genético dos grãos. Para criar os seus transgênicos, a Monsanto rompe a barreira das espécies usando um gene resistente ao Roundup produzido a partir de uma bactéria. Esse gene é colocado em partículas microscópicas de ouro que são bombardeadas nas células de soja com uma arma. O gene penetra no DNA e dá origem a uma proteína que torna a planta resistente ao Roundup. Quando o herbicida é pulverizado nos campos, mata todas as ervas daninhas, deixando as plantas de soja intactas. É, sem dúvida, uma incrível conquista tecnológica. Mas esses grãos de soja fabricados para resistir a um herbicida poderoso vão acabar em nossos pratos. Devem ter sido rigorosamente testados antes de seu lançamento no mercado. O que percebi nos primeiros anos em que estive envolvido com a regulamentação da biotecnologia é que havia um sentimento geral no agronegócio e internamente em nosso governo, nos Estados Unidos, de que se você não marchasse em fileira cerrada a favor de aprovações rápidas de produtos biotecnológicos de cultivos transgênicos, então você seria, de certa forma, anti-ciência e anti-progresso.
Sinceramente, acho que havia uma porção de gente no setor da agricultura industrial a quem não interessava as análises e testes que provavelmente deveríamos ter efetuado, pois tinham investido muito dinheiro nos produtos e certamente quando me tornei ministro e responsável pelo Departamento Regulatório da Agricultura, havia muita pressão sobre mim para não me empenhar muito no assunto, digamos assim. Quando abri minha boca na administração Clinton, fui criticado, não só pela indústria, mas também por algumas pessoas do governo. Fiz uma vez um discurso no qual dizia que precisávamos pensar com cuidado sobre a regulamentação dos transgênicos. E algumas pessoas dentro da administração Clinton, principalmente da área do comércio, ficaram muito chateadas comigo. Isso mostra que o ministro da Agricultura não tem a menor chance contra as multinacionais. Mas como foi a regulamentação dos transgênicos nos Estados Unidos? Basicamente, o governo decidiu não criar novas leis por considerar que as já existentes atendiam às necessidades das agências responsáveis pela regulamentação das novas tecnologias. Isso quer dizer que a Casa Branca pediu à FDA para criar uma política onde os transgênicos não seriam submetidos a normas regulatórias específicas? E que essa decisão foi política e não baseada em dados científicos? Sim, foi uma decisão política e uma decisão mais ampla que não se aplicava apenas a alimentos, mas a todos os produtos de biotecnologia. Inacreditável. James Mariansky admite que a regulamentação dos transgênicos foi uma decisão política e não científica. A Monsanto jogou suas cartas muito bem, tanto do ponto de vista político quanto regulatório. Eles tiveram um papel fundamental para a aprovação do hormônio de crescimento bovino e também para a forma como a questão da engenharia genética foi conduzida. Michael Hansen acabou de mencionar o hormônio de crescimento bovino. O que vem a ser isso? Trata-se de um hormônio transgênico que, injetado nas vacas, aumenta a produção de leite em 20%. Os dados que a Monsanto nos apresentou não estavam completos. Faltavam várias informações importantes para a indústria de laticínios. Eles não abordavam questões importantes como a incidência de doenças como a mastite, que é uma infecção nas glândulas mamárias, e problemas de reprodução. Quando os primeiros dados chegaram e viu que estava faltando, disse: "Ok, pessoal, vocês precisam voltar e coletar mais informações." Isso deve ter atrasado o projeto em uns 2 ou 3 anos. O senhor informou a FDA sobre suas preocupações? Eles simplesmente me deixaram de lado. Meu chefe entrou para o projeto, outros mais ligados a ele entraram no projeto e eu simplesmente deixei de ter acesso às informações. Mesmo coisas que eu havia pedido, como a avaliação da incidência da mastite, eu nunca cheguei a ver. Porque quando você está no caminho deles, eles te afastam. Fui jogado para escanteio e depois me demitiram. Um dia me levaram até a porta e disseram simplesmente que meus dias na FDA tinham chegado ao fim. O hormônio foi banido na Europa e no Canadá. A pergunta que eu me fazia era qual a verdade que eu deveria contar. A que eu conheço ou a que o ministro está me mandando contar? Agora, de repente, nós três, Margaret Haydon, Gerard Lambert e eu, fomos demitidos por desobediência. Digam não ao hormônio de crescimento bovino. O Congresso dos Estados Unidos também abriu uma investigação a pedido dos opositores do RBGH que não aceitavam a proibição do rótulo sem RBGH nas embalagens de leite. Mas o mais curioso é que essa investigação nunca foi concluída. Documentos da FDA mostram que a entidade ignorou as advertências de seus próprios cientistas. Escrito por Steven Drucker. O advogado Steven Drucker representa a coalizão das associações sem fins lucrativos, ONGs. Ele processou a FDA e a forçou a quebrar o sigilo de seus arquivos internos sobre os transgênicos. Recebemos mais de 44 mil páginas dos documentos da FDA que revelaram que a FDA vinha mentindo para o mundo, pelo menos desde 1992, se não antes. Mas eles continuaram a mentir e ainda mentem. Eles afirmam que houve um consenso absoluto na comunidade científica sobre os alimentos transgênicos serem tão seguros quanto seus equivalentes convencionais e que houve comprovação científica suficiente para corroborar esse consenso. Ambas as afirmações são grandes mentiras. Após 10 anos de participação no mercado, a soja Roundup Ready representa 90% de toda a soja plantada nos Estados Unidos. Na verdade, 70% dos alimentos hoje disponíveis no mercado americano contêm elementos transgênicos.
Ao contrário da Europa, os consumidores americanos não podem fazer uma escolha consciente porque a rotulagem de transgênicos é proibida. Os transgênicos da Monsanto invadiram o mundo, principalmente na América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália. Após apenas 10 anos, os cultivos transgênicos estão presentes em 250 milhões de acres. 70% são resistentes ao Roundup e 30% foram geneticamente modificados para produzir um inseticida chamado BT. Entre 1995 e 2005, a Monsanto comprou mais de 50 empresas de sementes no mundo inteiro. Essas empresas produziam milho, algodão, trigo e soja e também sementes de tomates, batatas e sorgo. Em toda a parte, as pessoas se preocupam com o monopólio da Monsanto, que a longo prazo ameaça dizimar todas as variedades não transgênicas. A Índia é o terceiro produtor mundial de algodão. Em 1999, a Monsanto comprou a Marico, a maior empresa indiana de sementes. 2 anos mais tarde, o governo indiano autorizou o lançamento do algodão BT sob o nome comercial de Bolgar. Trata-se de um produto transgênico para produzir um inseticida que repele as lagartas do algodão. Atualmente, na Índia, a Monsanto controla quase todo o mercado de sementes de algodão e força os agricultores a comprarem as sementes a preços 4 vezes superiores aos das sementes convencionais. Pequenos agricultores se veem forçados a recorrer a agiotas, que cobram taxas de juros elevadíssimas. Quando a safra é ruim, o agricultor vai à falência, um círculo vicioso que está dizimando as aldeias da Índia. O México é o centro de origem do milho. Mais de 150 variedades locais podem ser encontradas somente na região sul de Oaxaca. Esta enorme biodiversidade é um tesouro, o reservatório genético de milho do mundo. Para preservar a sua biodiversidade, o México baniu os cultivos transgênicos. Contudo, devido a um acordo da NAFTA assinado com os Estados Unidos e o Canadá, o México não pode impedir a importação maciça do milho americano, 40% do qual é transgênico. Esse milho industrializado, como é conhecido no México, é altamente subsidiado pelo governo americano e chega aos mercados custando a metade do milho mexicano tradicional. O Instituto Nacional de Ecologia confirmou a contaminação do milho mexicano. Genes de Roundup Ready e BT foram encontrados em milhos de 5 regiões do país. O que aconteceria se o milho transgênico cruzasse com as espécies nativas? A doutora Álvares Buia dirigiu um estudo com uma flor nativa. Ela inseriu o mesmo gene em diversas espécimes e em seguida observou o seu crescimento. Observamos 2 plantas absolutamente idênticas sob o ponto de vista genético. Em outras palavras, elas tinham o mesmo genoma, o mesmo cromossomo, o mesmo transgene. A única diferença é que o transgene foi inserido em lugares diferentes. Quando se desenvolveram, essas flores tinham fenótipos, quer dizer, formatos bem diferentes. Algumas eram similares às espécies nativas, como esta, com 4 pétalas e 4 sépalas. Mas outras tinham flores anormais, com pelos anormais e pétalas de formatos estranhos. Algumas, então, eram realmente monstruosas. A única diferença nestas plantas foi o local de inserção do transgene, que foi escolhido aleatoriamente. E o que pode acontecer com o milho? No México, uma vez que as sementes de milho transgênico cheguem ao meio ambiente, é muito possível que os transgenes se insiram nos genomas das espécies nativas mexicanas, porque as plantas de milho cruzam naturalmente por pólen trazido pelo vento. Sendo assim, nosso temor é que o milho nativo seja incontrolavelmente afetado. Sierra Juárez, Oaxaca, México. Gostaria de convidá-los para uma palestra sobre as novas doenças que estão afetando o nosso milho devido à contaminação transgênica. Aldo lidera uma organização de povos nativos.
Durante 2 anos, conduziu uma campanha de informação nas comunidades de Oaxaca, em cujas plantações os temores de Helena Álvares já foram confirmados. Vocês podem ver que há alguma coisa muito estranha acontecendo. Nesta planta, por exemplo, podemos ver uma ramificação de espiga aqui e outra lá. Normalmente o milho não é assim. Temos sempre uma única espiga por folha. Mas vejam, aqui temos 3 espigas saindo da mesma folha. São realmente plantas monstruosas. Enviamos uma amostra para um laboratório de biotecnologia para verificar se essas plantas eram transgênicas. E, infelizmente, o resultado foi positivo. Pelo que você disse, se não conseguirmos impedir que eles se espalhem nos nossos campos, em breve teremos de comprar as sementes, pois nosso próprio milho não crescerá mais. A contaminação beneficia apenas multinacionais como a Monsanto. E como reagiu a Monsanto ao trabalho de Ignacio Chapela sobre a contaminação do milho mexicano? A campanha suja da Monsanto conseguiu a demissão do professor Ignacio Chapela. Paraguai. Esse mundo transgênico já existe na América do Sul, onde cerca de 100 milhões de acres de soja Roundup Ready foram plantados em 2007. Esta conquista do milho começou 10 anos atrás na Argentina, o único país a autorizar oficialmente o cultivo de transgênicos. Desde então, os transgênicos se espalharam misteriosamente pelos países vizinhos, como o Brasil e o Paraguai, que podemos ver aqui. Qualquer que seja a origem deste contrabando, o fato é que ele foi extremamente rentável para a Monsanto. Assim que os plantios foram legalizados, a empresa passou a receber royalties sobre cada tonelada de soja que o país produziu, tal como no Brasil. No Paraguai, 70% da terra agricultável pertence a apenas 2% da população. Com os transgênicos, essa concentração está aumentando. 3/4 dos agricultores de soja são estrangeiros que buscam tomar posse deste novo ouro verde. Vamos falar sobre o modelo de produção da soja transgênica promovida pela Monsanto. Trata-se de uma autêntica multinacional presente em todo o mundo. Seu objetivo é controlar toda a produção de alimentos do mundo por meio de uma agricultura sem agricultor. A consequência é que a Monsanto está nos privando de nossa soberania alimentar, da nossa capacidade de alimentarmos a nós mesmos sem depender de ninguém mais. É por isso que dizemos que precisamos lutar por nossa independência, por nossa terra. Precisamos defender nossas comunidades, nossas famílias e o nosso país. No meu caso, a minha família mora na cidade, mas eu não quero ir para lá. Na cidade você tem de comprar tudo, até comida. Aqui, seja o que for que plantarmos, é nosso. Podemos comer o que quisermos. Mas na cidade não é assim. Se você não tiver dinheiro, vai ter de procurar comida nas latas de lixo. Chris Horner? Alô, Christopher. Marie-Monique Robin, da França. Sim. Nós realmente admiramos sua persistência, mas tivemos várias discussões internas sobre isso e lamento informar que não houve mudança na nossa posição inicial. Não há motivo para contribuirmos com esta produção. Acreditamos que não virá a ser positivo. Então, você entende.